Em 1987, no centro do Brasil, um homem encontrou o que parecia ser um tesouro. Dentro de uma pesada peça de metal, retirada de uma clínica médica abandonada, havia uma pedra que brilhava no escuro com uma hipnótica luz azul. Ele a levou para casa, maravilhado. Mostrou para sua esposa, seu irmão, sua sobrinha. Amigos e vizinhos vieram ver a maravilha. Crianças tocaram na poeira mágica, a espalharam sobre a pele para brilharem na escuridão, como avatares de um conto de fadas. Mas aquilo não era magia. Era Césio 137, um veneno invisível, um assassino silencioso que eles haviam libertado. Aquela luz azul não era um presente dos céus, era um farol do inferno. Este não é apenas o relato do maior acidente radioativo do mundo fora de uma usina nuclear. É a história de como a poeira da morte não só tirou vidas, mas, segundo os moradores, deu à luz aos fantasmas mais trágicos do Brasil. Espectros nascidos não de uma maldição antiga, mas da arrogância da era atômica. Tudo começou com dois catadores de sucata, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira. Em 13 de setembro de 1987, eles invadiram as ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia, em Goiânia. Lá, encontraram uma máquina de teleterapia pesada e aparentemente valiosa. Com esforço, levaram parte do equipamento em um carrinho de mão. O objetivo era vender o chumbo. Dentro do cabeçote da máquina, havia uma cápsula que eles não conseguiam abrir. Pensando que continha algo de valor, a levaram para a casa de Devair Alves Ferreira, dono de um ferro velho. Foi Devair quem, com uma marreta e uma chave de fenda, finalmente rompeu o invólucro. Dentro, ele encontrou o cloreto de césio, um sal que se parecia com purpurina e emitia um brilho azul fantasmagórico. Ele ficou encantado. Sua esposa, Maria Gabriela, também. O irmão de Devair, Ivo, levou um pouco da poeira para casa e a mostrou para sua filha de 6 anos, Leide das Neves Ferreira. A pequena Leide ficou maravilhada. Sentada no chão de cimento, ela brincou com o pó brilhante, comeu um ovo cozido com as mãos contaminadas e se tornou o epicentro humano da tragédia. Nos dias que se seguiram, a notícia da pedra mágica se espalhou. O que ninguém sabia era que cada toque, cada inalação, era uma sentença de morte. A ignorância era total. O veneno era invisível. Os primeiros sintomas surgiram: náuseas, vômitos, tonturas. Pensaram ser uma doença comum. Mas quando as queimaduras começaram a aparecer na pele, Maria Gabriela, a esposa de Devair, começou a suspeitar que a pedra era a culpada. Ela pegou a cápsula, a colocou em um saco plástico e a levou de ônibus até a sede da Vigilância Sanitária. O simples ato de transportar o material expôs dezenas de outras pessoas. Foi a bravura e a suspeita de uma mulher sem instrução que finalmente soaram o alarme, mas para muitos já era tarde demais. Quando a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, confirmou a natureza do material, o pânico tomou conta de Goiânia. A cidade se tornou o palco de uma operação de guerra contra um inimigo invisível. Ruas foram interditadas, casas foram demolidas, objetos pessoais, brinquedos, roupas, tudo foi recolhido e enterrado em um repositório de lixo atômico. Mais de 112 mil pessoas foram monitoradas. Centenas apresentavam contaminação. Mas o terror real estava nos hospitais, onde as primeiras vítimas sucumbiam à síndrome aguda da radiação. A pequena Leide das Neves foi a primeira a morrer, 1 mês depois de brincar com o pó. Seu corpo, altamente radioativo, se tornou um risco biológico. Ela foi enterrada em um caixão especial de fibra de vidro e chumbo, lacrado em uma parede de concreto para conter a radiação. Durante seu funeral, a população local, apavorada e desinformada, tentou impedir o enterro com pedras e paus, temendo que o cadáver de uma menina de 6 anos pudesse envenenar a terra e a água. A tragédia humana foi colossal. Mas quando a poeira radioativa assentou, uma nova forma de contaminação começou a se espalhar: a assombração. Moradores dos bairros afetados começaram a relatar fenômenos estranhos.
Vultos eram vistos nas proximidades das casas demolidas. A lenda mais forte era a do fantasma de Lady das Neves, uma menina de vestido branco que aparecia perto do local de sua antiga casa. Seu brilho azul agora uma aura fantasmagórica. O brilho da morte se transformou no brilho fantasma, um eco sobrenatural da tragédia. A história de Goiânia se dividiu em duas frentes de terror. De um lado, o pavor científico, tangível e duradouro. A radiação tem uma meia-vida longa. O Césio-137 continuará a ser perigoso por mais de 300 anos. O medo da contaminação, do câncer, das malformações genéticas é uma herança real que a cidade carrega. É o monstro da ciência, o bicho-papão atômico que não pode ser exorcizado com rezas. Do outro lado nasceu o terror paranormal. As histórias de assombração não são apenas contos de fantasmas. São a manifestação do trauma coletivo de uma cidade que se sentiu amaldiçoada. Os relatos descrevem uma tristeza opressora nos locais onde as casas foram demolidas, como se a dor das famílias ainda estivesse impregnada no solo. Vizinhos falavam de choros de criança durante a noite, de luzes azuis que piscavam em lotes vazios, e da sensação constante de estarem sendo observados por aqueles que partiram de forma tão cruel. A ciência podia explicar a doença, mas não podia consolar a dor ou apagar a memória. E é nesse vácuo que o sobrenatural fincou suas raízes. Os fantasmas de Goiânia não eram espíritos de um passado distante. Eram os vizinhos, os amigos, as crianças que brincavam na rua. Eram fantasmas modernos criados por um desastre tecnológico, suas almas tão envenenadas quanto seus corpos. O clímax desta assombração moderna se concentra no cemitério Parque Dom Bosco. Lá, as vítimas do Césio-137 não descansam em túmulos comuns. Seus corpos, ainda emitindo radiação, estão selados em caixões de chumbo de 700 quilos, enterrados sob grossas lajes de concreto. É uma prisão eterna, projetada para proteger os vivos. Mas os moradores locais dizem que nem o chumbo nem o concreto podem conter os espíritos. Relatos persistentes falam de uma luz azul etérea que paira sobre os túmulos das vítimas em noites escuras. Outros juram ouvir lamentos e choros abafados, como se as almas estivessem presas, não apenas pela morte trágica, mas pelo próprio veneno que as matou. O cemitério se tornou um local de peregrinação para os curiosos e de pavor para os supersticiosos. Os túmulos não são vistos como locais de descanso, mas como baterias nucleares de angústia. O Césio-137 não apenas destruiu seus corpos, ele marcou suas almas com um brilho que, segundo a lenda, nem a morte conseguiu apagar. O acidente de Goiânia é um lembrete sombrio de que os monstros mais assustadores são, muitas vezes, aqueles que nós mesmos criamos. A poeira azul e brilhante era um produto da nossa própria tecnologia, e a assombração que se seguiu é um produto da nossa própria dor. O que você acredita que assombra Goiânia? São os ecos radioativos de uma tragédia ou o trauma de uma cidade que se manifesta como fantasmas? Deixe sua teoria nos comentários, junte-se à nossa comunidade de investigadores do inexplicável e inscreva-se para mais documentários que exploram a fronteira sombria entre a ciência e o sobrenatural.